Tem uma cliente que sempre pede pelo pé direito. Quais os agrados que posso fazer tirando o escaldapés? A própria reflexologia podal, Jacira. A própria reflexologia podal. E aí depois você tem N manobras para trabalhar isso daí. Alongamentos, mobilizações, né? E dá uma atenção ali para o pé direito dela, porque é isso que ela quer, né? Então você tem que pensar nisso. Fora isso, que você pode estar fazendo é alguns exercícios também, tá? Alguns exercícios, nem que seja isométrico, então, para levantar o pé, para baixar o pé, você pode para ela ficar em pé e depois levantar nas pontas do pé, ela vai fazer todo o exercício para essa musculatura do pé e da perna, tá bom? Você pode usar acessório eu nem indico, sabe? Porque o osso do pé, ele é meio... A pele, a musculatura é muito fino, né? E tem muito osso. Então, por exemplo, se você fizer aquela pistola de massagem, por exemplo, na planta do pé é bacana. Então, na planta do pé dá para você fazer pistola de massagem e dá para fazer ventosa ainda na planta do pé. Já no dorso do pé, aí não dá, né, gente? Aí é muito osso, muito fino, e aí não vai ser legal. Mas na planta do pé dá para você fazer a pistola de massagem e dá para você fazer a ventosa ainda por cima, tá bom? Grace Leucádia.estética. É que o terapeuta não deu atenção para a queixa dele. Isso pode acontecer, né? Aí a Sibeli, sim, eu já chequei no médico desejando que ele tirasse minha dor desesperadamente, né? E às vezes se a pessoa não te atende, você vai procurar outro, né? Não sei se o seu caso. Mas se ele não faz aquilo que eu acho que é correto, ou de qualquer forma também hoje em dia, segunda opinião sempre é interessante, tá? Sempre é interessante. Paulo César Chuva, fazer uma bolsa quente na dor antes de começar é bom, depois iniciar os procedimentos? Não dá para generalizar isso. A gente tem que saber quando que a gente deve usar a bolsa quente ou não. Então tem que ter esse detalhe. Nem sempre a bolsa quente é indicada. Se estiver inflamado, se estiver quente, se estiver inchado, se estiver vermelho, sem bolsa quente. Se não for o caso, aí sim bolsa quente. E aí sim, antes de começar, dá bom, tá? Já vai relaxando a musculatura para que quando você chegue lá para fazer a massagem já tá soltinho a musculatura, tá bom? Dor excessiva no plexo solar em um dos pés não pode apertar? Sibeli, depende, tá? Depende. Se tiver inflamado, não pode. E aí, a dica que eu dou é fazer, sabe aquele... ainda mais no plexo solar, porque é bem no meio ali no arco, né? Então você pega, sabe aquele... pede para ela, não sei se você vai ter no seu espaço, mas bota água numa garrafinha de água de 500 ml, bota água e congela, tá? Ou pede para a pessoa fazer isso, colocar água e congelar. E depois ir fazendo massagem, né? Pisando em cima e rolando. Ainda mais se tiver inflamado. E aí vai aliviar bastante a dor. Se tiver inflamado, não faça massagem. 2 a 3 dias, aguarde, dê orientação do gelo. E aí depois você pode fazer, tá? Depois vai poder fazer tranquilo. Você vai até sentir a diferença, vai perceber a diferença. Grace Leucádia _estética. Messi, quando eu faço a avaliação, já coloco ou a luz infravermelho ou o gelo? Pode pôr já. Se verificou que está inflamado, está quente, põe o gelo. Se verificou que está tenso, contraturado, mas não está inflamado, infravermelho. Infravermelho nele. Ou bolsa de água quente, se for mais barato, né? Ou manta térmica. Vocês já ouviram falar de manta térmica? Também funciona muito, funciona muito. Você acha que o escaldapés é eficaz antes de uma reflexologia? Fernanda, essa é uma boa pergunta, tá? E eu tô rindo, sabe por quê? Porque eu acho que ninguém me fez uma pergunta nesse sentido assim. E todo mundo hoje em dia manda as pessoas fazerem escaldapés. E aí é interessante essa visão. Eu não sei se todo mundo aqui entendeu o que a Fernanda tá me perguntando. Será que
se eu fizer um escaldapés antes ou não, o resultado da minha massagem é melhor ou é igual? Então vamos supor, você tem um pessoal lá, você faz o escaldapés, faz a massagem e no final das contas, naquelas pessoas que você não fez escaldapés e fez a massagem, o resultado foi o mesmo, a fidelização foi o mesmo, a recorrência foi o mesmo, ele assinou um outro pacote mesmo sem escaldapés, gente. Isso é verdade, Fernanda. Por incrível que pareça, por incrível que pareça, é verdade. E é pertinente esse questionamento. Então, será que eu aumento muito o meu custo fazendo escaldapés ou não? Então, tem vários aspectos que você tem que analisar de prós e contras. Será que a minha logística fica muito ruim? Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual no meu espaço a gente não tem escaldapés em todo mundo. Eu acho que é bom o escaldapés, que ajuda, que potencializa o efeito, que pode potencializar o efeito da massagem, que relaxa a pessoa logo de cara. Porém, ele não é essencial. Se você não tem banheira, se você não tem logística, não tem ponto de água, a elétrica fica difícil, tal. Se tudo começar a ficar indo meio que contra você utilizar o escaldapés, se você fizer uma massagem bem feita, tecnicamente bem feita, é o suficiente.